E aí, meus queridos, estão aqui tudo de novo, morrendo de saudade. Mais ou menos, né? Vamos dizer que eu não tô afim nem um pouquinho de acordar cedo de novo, aquela coisa. Mas tudo bem, pelo menos a gente tá junto. Tudo bem com vocês? Tá tudo belezinha aí? E aí, deixa eu ver, tá todo mundo aí? Tá tudo certo. Então vamos lá? Vamos hoje relembrar um pouco tudo que a gente falou no primeiro bimestre. Hoje vou apresentar a primeira aula para vocês, que é olhar para ver. Primeiro, vamos lá, todo mundo lavando a mãozinha, vamos lavar rapidinho essa mão, escovar o dente, né, pestes? Que aposto que ninguém escovou o dente, tá todo mundo disfarçando aí, né? O bafo, né? Mas vamos todo mundo, pelo menos, se não quer escovar o dente, lavar a mão, por favor, porque eu tô louca para sair da minha casa, não tô aguentando mais ficar aqui, até para dar aula para vocês, viu? Ah. Bom, hoje nós vamos falar sobre maneirismo. Lembra como que eu falei para vocês de maneirismo? O que quer dizer a palavra maneira, maneirismo? Maneira deriva da palavra italiana maniera, que quer dizer maneira, modo. Era uma arte meio que estranha, esquisita, faltava para eles um pouco de técnica, né? Esse movimento ele aconteceu entre o Alto Renascimento e o início do Barroco. Mas foi um período até que longo, foi de 70 anos. Mas muitos estudiosos e críticos da arte falam que foi um período em que faltou um pouco desses artistas desse período técnica, habilidade para se fazer uma arte como se estava acostumado com os grandes mestres do Renascimento e depois com os artistas do Barrocos, né? É só para a gente relembrar o que é o Renascimento. Essa é uma obra do Michelangelo, que fica no alto da Capela Sistina, onde a gente vê Adão, né? Quase que tocando o dedo de Deus. E aí o que a gente percebe? O corpo, vamos esquecer o Bilal do Adão, por favor, isso não é importante. Vamos pensar aqui no corpo dele, na proporção, braços fortes, pernas fortes, uma pessoa viril, né? Uma pessoa atlética. Eu lembro que até brinquei com vocês falando que Deus, apesar da idade, né, pela barba e pelo cabelo, apresenta ser uma pessoa bem mais velha, mas ele tem também os braços fortes. E isso detona-se, mostra que no Renascimento, o artista ele tinha um pleno conhecimento de todas as proporções, tanto estéticas como visuais. Ele conseguia apresentar o corpo quase que o ideal, né, perfeito. E aí a gente volta e vamos conhecer um pouco da arte maneirista. Bom, a primeira obra que eu vou apresentar para vocês é a. Deixa eu ver aqui o nome que eu esqueci. Virgem, do Pescoço Longo, de Parmigianini. Vocês percebem que assim é um pouco descomunal esse pescoço, né? Lembra que eu falei para vocês, é impossível ter uma mulher com o pescoço tão comprido, a cabeça tão pequena em proporção ao tamanho do corpo dela, né? Era uma mulher bem longelínea. E aqui o que seria um bebê parece uma criança de 3 anos, quer dizer, a cabeça dele é de um bebê, de uma criança, de um bebezinho, e o corpo, pelo tamanho, é de uma criança de 3 anos. Então, o que faltava um pouco de proporção, diferente dos renascentistas, que nisso eles eram perfeitos, né? Eles estudavam muito a anatomia humana para poder fazer daquela forma tão perfeita. Aqui faltava um pouco de técnica. Aí eu trago para vocês também uma obra que é sagrada do El Greco. O Greco, ele na verdade era grego, mas artisticamente ele foi reconhecido na Espanha. E aqui ele faz um trabalho de muito bonito do enterro do Conde Orgaz, onde ele coloca aqui no primeiro plano toda a parte terrena. Então, aqui o enterro, né, na verdade, o Conde Orgaz sendo carregado, né?
que todas as pessoas mais importantes na época da Espanha, desse, vamos dizer, de Toledo, onde era a região em que ele vivia e que ele morreu, né? E aqui no alto nós podemos ver a parte do céu, né? Que vocês percebem assim que esteticamente as cores já não são tão perfeitas, que há uma falta aqui de sincronia na hora de compor as imagens, meio especial, olha, fantasmagórico. E se vocês observarem, aqui ó, é o corpo do conde de Orgaz, né? E aqui ele aparece totalmente destituído daquelas vestes de nobre. Então ele aparece com as vestes bem humilde a Nossa Senhora, para Deus e para Jesus. É assim, um trabalho muito rico, de muito detalhe, mas vocês observam assim que ele, quando ele quis mostrar o céu, ele faz de uma forma assim, meio com os tons meio acinzentados, parece. A impressão que dá é que não foi bem acabado. E não é isso, era isso exatamente que o Greco queria passar. Na época, ele fez essa tela para uma igreja e ela não foi aceita, eles não gostaram. Ela quase foi destruída na Segunda Guerra Mundial, mas eles conseguiram recuperar. Mas, assim, ela foi difícil de compreender essa forma dele de representar o céu, e foi difícil para as pessoas da época compreender o que ele queria passar com essa obra dele. Ele sabia fazer e fazia muito bem, como a gente pode. Mas nesse espaço aqui, que a gente não conhece, né, e ninguém está muito afim de conhecer por enquanto, ele colocou dessa forma, eu acredito. Né? E aí eu falo de Arquimboldo, que era aquele artista que representava as pessoas usando legumes, frutas, e aqui ele fez um bibliotecário usando livros. Ele criava uma imagem meio surreal, né? Que ele até foi muito idealizado na época do surrealismo, que isso já foi lá no século XX, né, no começo do século XX, mas as pessoas se identificavam com essa obra dele, com essa forma dele de fazer no século XX, porque na época eu duvido que ele tenha vendido algum quadro, as pessoas achavam meio aberração. Bom, a gente entra. Também tenho que falar do Barbieri, Giovanni Francesco Barbieri, mais conhecido como Guercino, estrábico. Ele também era italiano e alguns falam que ele era barroco, outros falam que ele não, que ele era maneirista. Lembra que eu falei para vocês, olha o braço, gente, aqui né, de proporção. Mas esse braço aqui, olha, pelo tamanho da mão, esse antebraço aqui teria que ser maior. Então, proporcionalmente está pequeno. A gente fala, né? Eu pelo menos acho que ele é barroco, muito por causa dessa coisa da luz, da sombra e da luz. Foi muito utilizada, essa técnica foi muito utilizada no barroco. Então, por isso que eu acredito nisso. Eu tenho uma imagem que eu vou deixar também para vocês, depois para vocês avaliarem, e eu quero uma análise dessa imagem. Eu quero tudo aquilo que eu costumo pedir em prova. O que vocês acham que está acontecendo? Tem algum tipo de som? Eles estão, aonde que eles estão? Que tipo de sentimento ela te passa, né? Então eu quero que vocês respondam essas perguntas para mim. Tudo bem? Bom, aí eu entro na arte moderna. Lembra que eu falei do Grupo Santa Helena, que foi um grupo que veio depois da Semana de Arte Moderna, em que eles se identificaram muito com a arte moderna, com a exposição que teve da Semana de Arte Moderna. E aí eles eram filhos de imigrantes, pessoas humildes, que trabalhavam durante o dia, um como pintor de parede, o outro como entregador, o outro como ajudante do pai, tudo. Mas à noite eles se reuniam, por isso que era Grupo Santa Helena, porque ficava na rua Santa Helena, o lugar, o ateliê que eles se reuniam, para aprender arte. Eles não tiveram a oportunidade de ir para fora para estudar, mas eles tinham interesse em aprender. Eu falei para vocês de Rebolo, deixa eu voltar lá.
de Rebolo, era filho de imigrante espanhol, e ele, apesar de não ter o domínio de fazer a figura humana, ele foi aprendendo isso depois, com o tempo. Ele era um grande paisagista, então ele foi reconhecido como um dos grandes paisagistas do Brasil. Ele foi idealizador da Bienal, ele foi assim uma pessoa muito avançada no tempo e muito prática, né? Aquele que sempre correu atrás daquilo que ele queria. Também, droga, vou ter que falar. Ele também foi jogador de futebol e foi o idealizador corintianos, do símbolo, da meleca, do símbolo do Corinthians, né? Eu sou São Paulina, vocês sabem disso. É muito difícil para mim falar isso. Ó, aí eu passo para vocês o esboço, tanto o esboço maneirista como o esboço modernista. Esboço maneirista, mais cheio de detalhes, com mais sombreado, né? Então usa-se mais o lápis, né? O grafite para poder fazer o sombreamento, é quase que perfeito como vai idealizar, como o artista vai idealizar a obra. Vocês lembram que esboço é para se fazer a obra. Então ele primeiro faz um esboço daquilo que ele quer apresentar na tela para depois fazer. Não precisa colorir, é só o grafite mesmo. Então o maneirista ele faz perfeito com aquele sombreado, como ele realmente vai produzir a obra. Já o modernista, não, ele já usa muito pouco de traçados, apesar de esse é do Rebolo e aquele de cima do Guercino. Ele usa um pouco, usa menos traçado e ele faz de uma forma mais prática, né? Poucas linhas e de forma mais prática, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado, tenham relembrado. Mais, estou aqui à disposição agora no chat para tirar dúvidas. Um beijo, amo vocês, fofos, queridos e pestes.